Olá, sejam bem-vindos ao 14º dia do nosso propósito de 15 dias aprendendo com Neemias. O nosso tema hoje é: aprenda a tomar cuidado com tudo que pode fazer você perder a sua bênção. A palavra de Deus nos diz em Neemias capítulo 3, versículo 26. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Ontem falamos de bênção e maldição e hoje vamos falar de como devemos vigiar para não perdermos a nossa bênção. Como eu disse, na vida podemos escolher atrair bênção ou maldição. Como ontem repreendemos toda maldição, hoje vamos falar de como podemos conservar a nossa bênção. Neemias, enquanto falava com o povo a respeito do envolvimento dos filhos de Israel com mulheres estrangeiras, ele lembra ao povo de como o envolvimento errado pode nos fazer perder a nossa bênção. Ele usa de exemplo o rei Salomão, que foi o rei mais sábio que existiu. Quando Salomão recebeu a missão de assumir o trono de Davi, o seu pai, que era um rei que nunca havia perdido uma batalha, um rei de quem Deus disse que era um homem segundo seu coração, Salomão sabia que era uma responsabilidade muito grande. Quando Deus pergunta para Salomão o que ele queria, ele pede sabedoria. Deus fica tão feliz com o pedido de Salomão que, além de sabedoria, dá para ele muitas riquezas. A sabedoria e as riquezas de Salomão impressionavam a todos. Salomão escreveu o livro de Provérbios, um livro de muitas instruções abençoadoras para as nossas vidas. Depois, no auge de uma paixão, escreve o livro de Cantares. Depois ele escreve o livro de Eclesiastes, que traduzido é O Pregador. Salomão conta que um dia ele foi tão sábio que ele quis saber como viviam os loucos, mas para isso ele tinha que afastar dele a sabedoria que havia recebido de Deus. Para afastar a sabedoria de Deus, ele teria que afastar o próprio Deus. E ele conseguiu isso com o pecado. Salomão pecou contra Deus, se envolvendo com pessoas erradas. Neemias conta isso para o povo de Israel, dizendo: olha, Salomão foi um rei que teve tudo de Deus, mas as mulheres estrangeiras de Salomão o fizeram cair no pecado. Salomão era um homem muito abençoado, honrado, admirado por todos, mas não vigiou. As mulheres estrangeiras de Salomão o ensinaram a pecar, levando outros deuses para a casa dele, ensinando a reverenciar e adorar esses ídolos. Salomão tinha tudo para escrever uma história linda, ainda mais bonita do que a de Davi. Poderia ter entrado para a história de Israel como o rei mais esplendoroso, mas o final dele só não foi pior, pela consideração que Deus tinha com Davi, o pai dele. Deus fala com Salomão que não arrancaria o trono das mãos dele naquele dia por causa da consideração que ele tinha com Davi, o pai dele. Mas ele seria o último da casa de Davi a governar todo Israel. O diabo usou as mulheres de Salomão porque era o ponto fraco dele. Infelizmente, eu tenho que te dizer que o diabo conhece os nossos pontos fracos muito mais do que nós mesmos. Saber vigiar é tão necessário quanto saber orar. Alguns vão cair por causa da pornografia, outros por causa do dinheiro, outros por causa de vícios, outros por causa de trabalho, outros pela agressividade, outros pela vaidade, outros pela ambição, outros pela murmuração. A verdade é que não podemos brincar com nada que possa nos fazer perder a nossa bênção. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo para que ele fuja de nós, mas o pecado somos nós que fugimos dele. Não dê sorte para o azar. O pecado é a principal porta de maldição em nossas vidas. Por isso, vigia, não dê lugar ao diabo. Se você pedir a Deus perdão pelo mesmo pecado 3 vezes, não peça mais perdão. Comece a pedir libertação, porque você já estará escravo dele. Deus tem o melhor para as nossas vidas e ninguém pode nos roubar o que Deus tem para nós, nem mesmo o diabo. Mas nós podemos jogar fora. Não abra mão da sua bênção. Tenho certeza que grandes coisas Deus fará em sua vida ainda nesse ano. Por isso, não baixe a guarda. Vigia. Cuidado com o envolvimento com pessoas que possam te levar para o inferno. Pois eu tenho certeza que o melhor de Deus é para a sua vida. Por isso, vigia e conserva a sua bênção em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar cada uma dessas pessoas, meu Deus, de quem Satanás tem tentado de qualquer maneira fazer roubar a bênção, fazer cair no pecado.
abrir porta de maldição novamente. Peço, Pai, que o Senhor esteja hoje blindando os seus filhos contra todas as investidas de Satanás, que eles possam vigiar, Deus, que eles não sejam seduzidos por nada, Pai, que os afaste do Senhor. Olha para essas pessoas que estão lutando contra o pecado, pessoas que há muito tempo estão lutando contra o mesmo pecado, estão perdendo essa batalha. Que o Senhor traga libertação para a vida de cada uma dessas pessoas. Olha para essas pessoas que estão sendo tentadas em suas fraquezas. Fortaleça cada um dos seus filhos, que eles possam viver uma vida vitoriosa, Pai, que nunca jamais venham perder a bênção, nunca jamais venham cair no pecado, que eles possam viver uma vida santa e abençoada e vitoriosa no Senhor. Isso é o que nós pedimos em nome de Jesus, e quem concorda diz amém. Sinta-se à vontade para fazer sua própria oração e que Deus te abençoe.